Boa noite a todos. Esse é o NED, Núcleo de Estudos da Doutrina Espírita, diretamente do Lar Espiritual Seara de José, na cidade de Santos, São Paulo. Sejam bem-vindos mais uma vez, vamos estudar juntos. Para isso, nós queremos que você participe. Faça perguntas, vamos compartilhar, dê a sua opinião, pode concordar, não quer concordar, não tem problema, aqui é democrático, tá bom? Mas a participação é fundamental. Eu quero, antes de mais nada, agradecer a presença do pessoal do Seara José, né, da rede social do Facebook do Seara, da JM Vídeos, através do YouTube, da página de tratamento. Hoje eu estou liberando a página de tratamento para você que está em tratamento na casa. Esse tipo de reunião que nós fazemos aqui, esse estudo, também vale a pena você escutar, porque muita coisa a gente vai aproveitar nas condições, às vezes, que não estamos bem, né? Então, é muito bom também. Então, você que está participando, por favor. E também temos aí na página do Newton Júnior, né? Número 6, né? O Newton Júnior, ele tem 7 Facebook. Mas a minha culpa não é minha, né, galera? A culpa é do Facebook. Os caras, 5 mil, você tem que ficar botando mais. O pessoal pede para... Nós usamos assim. Chegou nos 5 mil, aí é tudo seguidor. Hoje o Seara José, hoje, além dos 5 mil, ele tem aproximadamente 9.500 seguidores. Caramba! Além dos 5 mil. Porque não dá para ficar fazendo páginas. Depois você não consegue controlar 7 páginas do Facebook. É mais fácil você fazer uma página e deixar todos os seguidores. Mas eu vou, gente, galera, aqueles que gostam de escutar minhas abobrinhas, eu vou falar com o José, que ele é o bambam, vamos fazer esse negócio dos seguidores aí, viu? Já falei com meus netos, mas meus netos não têm tempo, né? Não tem tempo pra gente, né? E antes de a gente fazer a prece, eu quero que você apresente o nosso convidado. Claro. Eu vou apresentar só de por fora, porque quem não conhece o nosso querido Ricardo, né? Do Grupo Espírita, Grupo Lar Espírita, Frei Beto de Cristo, Beto com 2T, né, Ricardo? Exato. Ricardo, que é um trabalhador já assíduo, muitos anos, conheceu há muitos anos, e realmente é uma pessoa maravilhosa, faz um trabalho sensacional lá no Frei Beto. Senhor, boa noite para a galera aí. Boa noite, Nilton, boa noite, José, boa noite a todos que estão aí nos assistindo. Quero agradecer o convite em participar aqui dos estudos dessa noite, e estamos abertos, né, para a gente conversar um pouco e tá aí divulgando a doutrina, né, a doutrina de Jesus. Nós falamos da doutrina de espírita, mas é a doutrina de Jesus, é verdade. Não é verdade? A gente tem até o kardecismo, né? Criou o kardecismo agora, eu sou kardecista. A doutrina de Jesus. Mas tá bom, mas... É doutrina espírita. Doutrina dos espíritos. Eu costumo dizer que é doutrina dos espíritos. Né? Vamos dar só um oi para esse pessoal que está chegando, para a gente fazer a prece, e até já avisar o pessoal, que quando a gente coloca o pessoal trabalhando, muita gente pede ajuda, né? E aí você que está nos assistindo do tratamento, assista, a gente vai fazer uma prece e no final a gente faz aquela daquela vibração, né? Faz uma vibração. Hoje que está aqui. Exatamente. Que é o Frei Beto aqui. O caso da Leda Mesquita. Preciso muito de cura para depressão, ansiedade, tristeza, angústia. Oswaldo Araújo é um amigo nosso que está sempre vindo, né? Boa noite. A Giovana, amém. Regina Lago também nos acompanha. Jeane, a primeira vez. Jeane L. Feria, né? Está colocando o nome do pessoal aí que precisa também. A Neuzi Pazzi, né? Preciso de cura dos meus olhos. Olha, o pessoal precisando de ajuda, né? A Rosinha de Camargo. Lady Delcicone eu conheço. Rapaz, essa precisa de uma ajuda brava, porque tem um encosto lá na casa dela, sabia? De cabelo prata. Que fica verde na tela ali. Tá certo. Esposa. É uma santa. Leda Mesquita, por favor, me ajudem, eu creio, eu preciso. Ótimo, começou bem, é isso mesmo. Aí, ó. Rosa Lopes, boa noite. Cura para minha neta Antônia, que está na UTI. Nós vamos fazer a prece no final. Vamos sim, né? Vamos fazer uma prece. Para Guilherme, Gunila, o Adner, Gunila fica com a gente aí no brechó. Alcina Soteiro Medeiros, já ouviu falar esse nome também. Esse nome não é estranho, né? É a voz da multidão? É Alcina, a voz da multidão. Grande Alcina. Alcina teve agora há pouco. Olha, tu não escapa, viu? Logo tu vai. O Zé falou que vai dar um sedativo. Enquanto tu acordar, tu vai estar aqui na cadeira olhando assim. A Urânia Trudes. Urânia, um grande beijo para você, Urânia. Tudo de bom.
Leda Mesquita, me ajudem, preciso muito. Olha lá, o pessoal do tratamento... Está tudo aí. Então, todos, eles vêm, né? Inês Sobreira, a Leda já falou, a Luciana Sakai, e vamos lá, isso, vai embora. José Roberto Leite, estamos terminando, e a Leide Del Ciccone está falando assim, hoje seria muito importante orar por todos de Petrópolis. Inclusive, para o pessoal que assistiu hoje ao nosso tratamento, colocamos, né? Deixamos bem claro para fazer, principalmente pelos familiares também, né? Pelos familiares que estão sofrendo muito. Tá bom? Boa noite, Paula Lima, João Batista e Patrícia Soares. Tá bom? O pessoal vai entrando, tá, gente? Tem mais gente entrando aos pouquinhos. Quem é que vai fazer a prece? Você, né? Eu gostei que você fizesse, José, porque tu sempre está da tangente. Hoje tu vai fazer a prece também. Mas eu sou que nem... Você sabe que eu sou maisena. Você sabe para que serve a maisena? É só para engordar o caldo. Só serve para engordar o caldo. Mas hoje, tu sempre me coloca numa fria, né? Hoje eu vou te colocar numa fria. Tá bom. Galera, se prepare que vai agora José e sua equipe. Não, menos. Vamos lá? Vamos fazer uma prece? Já sabendo da presença de nossos irmãos aqui, e sabendo também da presença de nossos companheiros que estão assistindo, nossas irmãs e irmãos que estão assistindo, que estão pedindo ajuda, e aqueles que estão aqui para aprender, que todos possam ser beneficiados nessa noite com o conhecimento, e que cada palavra que seja colocada aqui nessa noite possa servir de reflexão para as nossas vidas, de conhecimento por situações que estejamos passando eventualmente. Eu tenho absoluta certeza que na presença da espiritualidade, junto conosco, nós poderemos ajudar muitas pessoas através do conhecimento da doutrina espírita. Então, nós agradecemos a presença de nossos irmãos aqui nesta noite, agradecemos a presença do nosso companheiro que veio aqui justamente nos ajudar nesse sentido, e que Deus nos abençoe, que possamos ter uma reunião muito tranquila e de muita serenidade. Graças a Deus. Bom, como de costume, né, galera? Naquele videozinho. Qual é o assunto? Eu falei, hoje o assunto ainda é as leis morais, né? E sobre o bem e o mal. Pergunta 629 a 646. Tá bom? A gente vai passar o vídeo, depois a gente vai, quem tiver alguma pergunta pode fazer. 5 minutinhos o vídeo? Não, acho que é 8, né? 8 minutos? É 8 minutos de vídeo. Aí tem um resumozinho que a gente vai comentar aqui, e depois vamos para a segunda parte, que, ó, galera, se segurem na cadeira aí. Vamos lá. O bem e o mal. Perguntas 629 a 646. Que definição se pode dar da moral? A moral é a regra de bem proceder, isto é, de distinguir o bem do mal. Funda-se na observância da lei de Deus. O homem procede bem quando faz tudo pelo bem de todos, porque então cumpre a lei de Deus. Como se pode distinguir o bem do mal? O bem é tudo que é conforme à lei de Deus, e o mal é tudo que dela se afasta. Assim, fazer o bem é proceder de acordo com a lei de Deus. Fazer o mal é infringir essa lei. O homem tem meios de distinguir por si mesmo o que é bem do que é mal? Sim, quando crê em Deus e o quer saber. Deus lhe deu a inteligência para distinguir um do outro. Por estar sujeito ao erro, o homem não pode enganar-se na apreciação do bem e do mal e crer que faz o bem quando na realidade faz o mal? Jesus vos disse: vede o que gostaríeis que vos fizessem ou não vos fizessem.
Tudo se resume nisso: não vos enganareis. A regra do bem e do mal, que se poderia chamar de reciprocidade ou de solidariedade, não pode ser aplicada à conduta pessoal do homem para consigo mesmo. Achará ele na lei natural a regra dessa conduta e um guia seguro? Quando comeis em excesso, isso vos faz mal. Pois bem, é Deus quem vos dá a medida do que necessitais. Quando ultrapassais essa medida, sois punidos. Dá-se o mesmo em tudo. A lei natural traça para o homem o limite de suas necessidades. Quando ele ultrapassa, é punido pelo sofrimento. Se o homem sempre escutasse essa voz que lhe diz basta, evitaria a maior parte dos males de que acusa a natureza. Porque o mal está na natureza das coisas. Falo do mal moral. Deus não podia ter criado a humanidade em melhores condições? Já te dissemos, os espíritos foram criados simples e ignorantes. Deus deixa ao homem a escolha do caminho. Tanto pior para ele se toma o mau caminho. Sua peregrinação será mais longa. Se não existissem montanhas, o homem não compreenderia que se pode subir e descer. E se não existisse rochas, não compreenderia que há corpos duros. É preciso que o espírito adquira experiência, e para isso é necessário que conheça o bem e o mal. Eis porque existe a união do espírito e do corpo. As diferentes posições sociais criam novas necessidades que não são as mesmas para todos os homens. Não fica parecendo que a lei natural não constitui regra uniforme? Essas diferentes posições estão na natureza das coisas e segundo a lei do progresso. Isto não impede a unidade da lei natural que se aplica a tudo. As condições da existência do homem mudam de acordo com os tempos e os lugares, resultando para ele necessidades diferentes e posições sociais apropriadas a essas necessidades. Já que essa diversidade está na ordem das coisas, ela é conforme a lei de Deus, lei que não deixa de ser una em seu princípio. Cabe à razão distinguir as necessidades reais das necessidades artificiais ou convencionais. O bem e o mal são absolutos para todos os homens? A lei de Deus é a mesma para todos, mas o mal depende principalmente da vontade que se tenha de o praticar. O bem é sempre o bem, e o mal é sempre o mal, seja qual for a posição do homem. A diferença está no grau de responsabilidade. Será culpado o selvagem que, cedendo ao seu instinto, se alimenta de carne humana? Eu disse que o mal depende da vontade. Pois bem, o homem é tanto mais culpado quanto melhor sabe o que faz. As circunstâncias dão relativa gravidade ao bem e ao mal. Muitas vezes o homem comete faltas que, embora decorrentes da posição em que a sociedade o colocou, não são menos repreensíveis, mas a sua responsabilidade é proporcional aos meios de que ele dispõe para compreender o bem e o mal. É por isso que o homem esclarecido que comete uma simples injustiça é mais culpado aos olhos de Deus do que o selvagem ignorante que se entrega aos seus instintos. Parece, às vezes, que o mal é uma consequência da força das coisas. Tal, por exemplo, em certos casos, a necessidade de destruição, até mesmo do nosso semelhante. Pode-se dizer, então, que há infração da lei de Deus? Embora necessário, o mal não deixa de ser o mal. Mas essa necessidade desaparece à medida que a alma se depura, passando de uma existência a outra. Então o homem se torna mais culpado quando o comete porque melhor o compreende. O mal que cometemos não resulta muitas vezes da posição em que os outros homens nos colocaram? Quais são, nesse caso, os mais culpados? O mal recai sobre aquele que foi o seu causador. Assim, o homem que é levado a praticar o mal pela posição em que seus semelhantes o colocaram é menos culpado do que aqueles que causaram esse mal, porque cada um será punido não só pelo mal que haja feito, mas também
pelo mal que tenha provocado. Aquele que não pratica o mal, mas que se aproveita do mal praticado por outrem, é tão culpado quanto este? É como se houvesse praticado. Aproveitar do mal é participar do mal. Talvez tivesse recuado diante da ação, mas se tira partido do mal por encontrá-lo realizado, é que o aprova e o teria praticado se pudesse ou se tivesse ousado. O desejo do mal é tão repreensível quanto o próprio mal? Conforme há virtude em resistir-se voluntariamente ao mal que se deseja praticar, sobretudo quando se tem a possibilidade de satisfazer a esse desejo. Se, porém, faltou apenas ocasião para isso, o homem é culpado. Para agradar a Deus e assegurar a sua posição futura, bastará que o homem não pratique o mal? Não. É preciso que faça o bem no limite de suas forças, pois cada um responderá por todo o mal que haja resultado de não haver praticado o bem. Haverá pessoas que, por sua posição, não tenham possibilidade de fazer o bem? Não há ninguém que não possa fazer o bem. Somente o egoísta nunca encontra oportunidade de o praticar. Basta que se esteja em relação com outros homens para se ter ocasião de fazer o bem. E cada dia da existência oferece essa possibilidade a quem não estiver cego pelo egoísmo. Fazer o bem não consiste somente em ser caridoso, mas em ser útil na medida do possível, toda vez que o auxílio se fizer necessário. O meio em que certos homens se acham colocados não constitui para eles a fonte principal de muitos vícios e crimes? Sim, mas ainda há uma prova que o Espírito escolheu quando em liberdade. Ele quis se expor à tentação para ter o mérito da resistência. Quando o homem se acha, de certo modo, mergulhado na atmosfera do vício, o mal não se torna para ele um arrastamento quase irresistível? Arrastamento, sim. Irresistível, não. Porque mesmo dentro dessa atmosfera viciosa, podeis encontrar algumas vezes grandes virtudes. São espíritos que tiveram a força de resistir e que ao mesmo tempo receberam a missão de exercer boa influência sobre os seus semelhantes. O mérito do bem que se faz está subordinado a certas condições? Em outras palavras, há diferentes graus no mérito do bem? O mérito do bem está na dificuldade em praticá-lo. Não há mérito algum em fazer o bem sem esforço e quando nada custa. Deus leva mais em conta o pobre que reparte o seu único pedaço de pão do que o rico que apenas dá do que lhe sobra. Jesus já disse isto a propósito do óbolo da viúva. Muito bem. Galera, é muito fácil, né, a gente falar de mal, né? A gente fala do mal pro outro, mal daqui, mal de lá. Mas uma pergunta que não quer calar, né? A gente sempre pergunta, mas será que o mal existe mesmo, né? Porque a gente dá tanto valor ao mal. Será que nós não estamos valorizando demais? E a gente acaba, de alguma maneira, se acostumando com ele, né? A gente acaba não trabalhando esse lado da ignorância, porque, segundo as próprias pesquisas, o mal é como o calor, como a luz. Não existe escuridão, existe ausência de luz, é uma consequência. Não existe o frio, é a ausência de calor. E não existe o mal, a gente tem que se acostumar com isso. Na realidade, o que existe é a ignorância do bem. Porque quem de nós, principalmente você, que é herediano, você que é a pessoa do bem, um cristão, né? Ou está trabalhando para isso, buscando sempre a solidariedade, a fraternidade entre as pessoas, quando a gente faz alguma coisa que faz com que a pessoa se sinta bem, na verdade, a gente não se sente mais bem do que ela, de saber que nós conseguimos, de alguma coisa, aliviar essa dor. Então, eu acho que tem que, talvez, a gente trabalhar nisso tudo, é tentar, de alguma forma, amenizar essa intenção de que o mal é a força, né? O mal é barulhento, isso é verdade, né?
Lord Vader, né? Da Guerra de Ser, aquele cara bonitão. Normalmente ele é barulhento. E a gente tem aquela ideia, né, de que o cristão ele é sempre que sofre, que dói, que se doa, que se flagela. Será que é isso mesmo que eu vou fazer, Ricardo? O que você acha? Olha, eu começo falando, né, que o mal é a ausência do bem. Não é verdade? Então, nós podemos aí acreditar que também tudo aquilo que vem contra as leis de Deus é o mal. Então, é muito simples a gente identificar quando nós não estamos caminhando conforme a lei de Deus. Porém, há tempos de reflexões e há tempos também de recomeços. Quando nós estamos aí envergados na questão do bem, e quando nós acreditamos que o mal sempre vence, nós estamos profundamente enganados. Verdade. O bem sempre vence. O mal, ele é temporário. Questão de tempo mesmo, né? É pela questão de tempo. Então, aí aproveitando essa colocação do Ricardo, e o Zé até comentou que tem muita gente do tratamento, né, Zé? O mal, esses pensamentos negativos, essa valorização da ignorância do bem, também influencia na saúde, né, Ricardo? Diretamente. Quando nós vibramos negativamente, há toda uma psicosfera psíquica, né? E essa condição faz com que todos nós sejamos arrastados para várias condições, inclusive de saúde. A nossa saúde ela é diretamente abalada pela questão do psique humano. E quando nós nos colocamos nessa condição e não fazemos nada para combater, é evidente que nós teremos aí resquícios na saúde, não há como. Então, como já muitos filósofos já falavam, né? Mente sã, corpore sano. Então, quando nós temos a condição de estudar, de ler, de enfrentar a vida como ela tem que ser enfrentada, nós conseguimos melhorar a nossa questão psicológica, fazendo com que o nosso espírito fique aberto também a novas informações. Ele tem condições de receber informações, ele tem condições de interpretar melhor essas informações e ele reage melhor também na questão da saúde. Ricardo, foi colocado ali, o pensamento negativo nos leva a adoecer, é isso? Sim, o pensamento negativo, ele faz com que todas as características físicas fiquem em total desequilíbrio com a natureza humana. Sendo assim, quando nós nos encontramos hoje, pelo período que nós estamos passando, essa pandemia no mundo todo, e mais o ataque ainda de informações negativas, massificada com as pessoas, criou-se uma atmosfera muito negativa. Então, quando nós estamos vibrando negativamente, absorvendo todo esse conteúdo negativo, nós adoecemos. E há a condição também de evitar isso, que é o nosso próximo caminho. A boa leitura já começa como um bom caminho. A leitura... Desligar a televisão é bom? Desligar a televisão? Sabe por quê? Vamos deixar bem claro. Não é desligar totalmente a televisão, mas desligar das notícias. Sim. Porque é isso que eu falo. Você está nadando contra a maré. Um número imenso de pessoas estão recebendo informações altamente negativas de morte, desencarne. Então, você escuta até que agora, né, nós estamos numa fase até melhor, mas tivemos um pico assim de morreram 1.000, morreram 2.000. Você escuta isso todo dia. Aí você já acaba absorvendo isso. Não é assim? Exatamente. Então, você falou do bom livro. Vamos lá. E deixar um pouquinho de lado essas notícias seria importante? É muito importante. Isso nós passamos aos estudos. Hoje existe uma massificação de notícias e também existe a saga, a gana por likes, por acessos. Hoje se vende a notícia para ter acessos, né? Então,
hoje qualquer telejornal da manhã não fala outra coisa a não ser coisas ruins. Então fala sobre mortes, acidentes, e não se vende nada para se manter o telespectador preso àquelas notícias. Isso cria, como nós falamos há pouco, uma condição psicológica também depressiva, porque nós vamos entrando naquele ambiente psicológico e nós vamos ficando com medo da vida, porque o que nós vemos é o número crescente de desencarnados, de mortos pela pandemia, o número crescente de assaltos, e o que é feito de bom não é falado. Não é falado. Não é colocado para as pessoas. Exato. Então, o que é colocado é aquilo que não é bom, e parece que o que não é bom dá mais ibope. Hoje, são quantos canais abertos falam sobre a doutrina espírita? É verdade. Nós não temos, raramente nós temos um canal local e que faz esse trabalho, mas não é um trabalho diretamente ligado à doutrina espírita, para falar sobre assuntos do ser, assuntos do seu destino, como ele pode melhorar o seu estado atual, o que ele pode fazer para sair de uma depressão, para vencer esse estado psicológico, o que ele faz para viver plenamente. Então nós não temos temos agora o YouTube, que nos dá bastante informações, mas nem todos também têm tempo. Quando não tem tempo, não tem acesso. E a TV aberta seria um grande canal para poder levar coisas boas. Infelizmente, nós passamos por períodos onde as notícias ruins têm mais valor do que as notícias boas. Será que o medo também, porque você falou bacana, é legal o que você falou, que nós acabamos nos afastando da nossa essência, né? Porque a gente esquece que nós somos aqui de passagem. A gente ouve o tempo todo isso, né? Nós estamos aqui de passagem, estamos de passagem. Mas quando você fica com uma gripezinha, a gente é logo pensando no Covid que vai embora. Será que essa falta de um canal não nos traria a nossa realidade, da nossa essência, que nós estamos aqui num período, né? Um período em que não adianta você, de alguma maneira, se preocupar, porque o tempo que a gente passa... Eu quero até acrescentar, o medo que você fala é o medo de morrer. Sim, tem um monte de gente que até hoje tem medo de morrer de Covid. Ou seja, novidade. O medo da morte, que é uma coisa que já existia antes. E que acabou se agravando agora com a situação. Então, é isso que você está falando, não tem tudo a ver, né? Fala aí, Ricardo. Nós temos que lembrar que nós não somos daqui. Nós estamos aqui. Nós estamos temporariamente na experiência de um corpo. Sendo assim, nós teríamos que pensar que nós estamos aqui temporariamente. É difícil, porque para que nós possamos admitir isso, teríamos que ter a linguagem do tempo e da lembrança de nosso pretérito. E nós não temos. Ainda bem. Então, quando nós reencarnamos, e nós não nos lembramos do dia que nós nascemos, o dia que nós chegamos ao mundo. Se alguém lembra o dia que passou pelo processo do parto, parabéns, porque é muito raro. Então, nós também não sabemos o dia da nossa partida. Evidente que essas pandemias, essas doenças que nos agravam a saúde nesses anos, mas elas sempre existiram. É secular ou milenar. E nós, como o José falou agora, nós não estamos preparados, eu vou usar um termo, para a morte. Mesmo que a morte não exista. Mas nós não estamos preparados. E não estamos preparados para a perca. Então, nós, muitas vezes, ainda... Inclusive, muitos que se dizem espíritas também. Em grande parte. Em grande parte. Nessa história de dizer que o espírita não tem medo de morrer, não vai atrás, não. Vai atrás, não, que não é. Eu vou fazer uma pergunta, porque com nós estamos até comentando... Tem alguns comentários aqui, depois eu ponho. Então vamos dar a prioridade da galera. Vamos lá, galera. Vamos ver o que o pessoal comenta. A Lady Del Cicone está falando, acredito que a gente assiste tem a ver também com o nosso viver espiritual. Eu mesmo não assisto mais TV
e nem mesmo filmes que mostram violência. O que você vê acaba te influenciando. Vou até deixar a pergunta aí para o pessoal ler. Acaba influenciando se você não estiver preparado também. Porque eu acho assim, você só absorve aquilo que já existe dentro de você. Sim. Vocês vão me desculpar, não é assim, eu assisti um filme, eu vou ficar mal. Eu posso assistir um filme, tanto que quantas vezes eu me deparei com pessoas que estavam desencadando, pessoas que foram atropeladas, e a gente tem que socorrer na hora. E eu não vou ficar mal, eu tenho que agir, eu tenho que ajudar naquele momento. Então, eu só sinto aquilo, né? Na qual eu me qualifico, ou seja, eu me afinizo. Exatamente. Então, se é isso que eu falando para a Leide, que é a tua esposa... Já me deixou sem janta, né? Não, eu sei que você vai sofrer depois, não tem problema. Mas, de uma certa forma, gente. eu não sei se vocês concordam comigo. Não é que você não pode ver. É legal não ver? É bom não ver? Claro que não é saudável. Ele estava falando uma sequência, né, do que a gente pode fazer para não ficar... Falou do livro, aí eu interrompi, falei da TV, mas tem mais coisas, não tem? Vamos continuar. Tem, muito mais coisas. Vamos lá. Para a gente possa finalizar aí essa linha de raciocínio da TV, o que eu entendo também, há um processo muito natural. Quando nós procuramos a boa leitura ou um bom programa, mesmo que seja de TV, que nos traga conteúdo, Sim. Naturalmente nós vamos perdendo o interesse por aqueles programas mais agressivos. É que nem carnaval. Tem pessoas que adoram pular carnaval. Tem uma hora que você já não gosta mais. Tem pessoas que já não têm mais afinidade. Não quer dizer que seja melhor ou pior. É apenas uma questão de fases, né? Exatamente. E a nossa sensibilidade, ela vai alterando. Todos nós, eu creio que a grande maioria já gostou de seguir uma banda no carnaval, enfim, né? E uma conversa com um dos membros do Amigos da Luz, e ele falou em tom de brincadeira, mas é verdade. Ele falou assim: nos blocos de carnaval vai até quem já morreu. Então hoje nós começamos a interpretar essa condição um pouco diferente, e é natural. Nós vamos absorvendo conhecimento, certas características de programas, nós vamos perdendo o interesse, mas é um ciclo natural. Ele não pode ser impositivo. Hoje, por exemplo, tem pessoas que esclarecido na doutrina dos espíritos, mas gosta de assistir filme de terror, porque ele necessita daquela descarga de adrenalina. Como ele não tem meios de fazer essa descarga de adrenalina, então ele assiste um filme de terror. Não quer dizer que ele vai ficar mal, né? Exato. Então, ele faz esse processo igual transmuta esse processo, o atleta que gosta de pular, o esportista que gosta de pular de paraquedas. Né? Então, ele necessita daquilo. Então, é natural. Ao longo do tempo, ele vai perdendo essa necessidade dessas descargas de adrenalina, ele vai acostumando a viver de uma maneira diferente. Todos os programas que a gente assiste, eu assisto muito pouco hoje, praticamente as TVs, quanto mais abertas, né? Mas até os canais, eu assisto muito pouco, porque tem 2 momentos que eu separo no dia. E um dos momentos é o momento que eu procuro descansar a mente. É a hora que eu procuro não absorver absolutamente nada. Né? Então, aquela hora é a hora da minha reflexão. Isso vai de encontro, às vezes você que está no tratamento sabe disso, nós ensinamos as pessoas o primeiro passo da meditação. Exatamente. Porque a meditação, apesar de ela não fazer parte da doutrina espírita, ela é muito importante, ela é uma ferramenta muito boa, não é isso, Nilton? Não faz parte? Faz você aprender a respirar. Quando você está aflito, você está nervoso, quando você consegue controlar... Né? Você vai oxigenando, você vai fazendo com que aqueles hormônios vão se... você vai controlando mais os hormônios. A gente acaba... Então, a meditação, para quem está assistindo, é importante também, né, Ricardo? A meditação nos convida a uma reflexão de tudo aquilo que nós passamos no dia. Santo Agostinho, assim, já nos ensinou, né? Para que nós... fizéssemos o balanço de tudo que nós fizemos no dia. Então, esse momento da meditação, da reflexão, cada qual também tem o seu tempo. Há pessoas que gostam de um tempo de colocar uma música de fundo e meditar. Há pessoas que gostam simplesmente de ficar no silêncio, conversando com o seu eu interior. Né? É onde também os nossos benfeitores se aproximam
e nos trazem ideias renovadoras, ideias de recomeço, para que nós possamos avaliar o que nós fizemos de certo, o que nós fizemos de errado, e a gente possa retomar a nossa caminhada. Então, por mais que não esteja explícito isso na doutrina dos espíritos, nós temos isso na terapêutica médica, que nos dá a condição de cadenciar a nossa respiração, para que os nossos batimentos cardíacos entrem numa frequência adequada, para que nós possamos sentir o fluxo sanguíneo levando para o nosso corpo as vitaminas, levando para o nosso corpo os hormônios, e, inclusive, na restituição de enfermidades. Isso. É verdade. Isso é uma ferramenta boa, né? E existem outras ferramentas. A gente falou uma, tem várias. A gente estava, como você falou, a gente estava listando aí, né? A leitura. Às vezes você não consegue. O que você falou, a leitura do bom livro. Às vezes eu não consigo ler um bom livro. Se eu estou aflito, ansioso... Sim, eu acho que ninguém, né? Não consigo ler um livro, né? Isso é complicado. E aí vem aqueles pensamentos, as preocupações, conta para pagar, não sei o quê, tudo isso. A meditação, pelo menos, você você vai ter que usar a mente. A meditação, ela te empurra a você criar uma Você vai, mas volta, vai, mas volta. Exato, né? Entendeu? Então, talvez a meditação... a prece, às vezes, até não funciona. Desculpa Porque falar. Você começa... Às vezes você vai fazer a prece, mas você continua ansioso. Então, às vezes, a meditação, através da respiração, aprender a respirar, nesses momentos, às vezes, é importante. Inclusive, o Ricardo falou importante sobre a corrente sanguínea, o próprio cérebro, né, Ricardo? Porque quando você respira, ao oxigenar o cérebro, as sinapses, né, que são as responsáveis pela gente ficar com aquele transtorno de ansiedade, ou então até mesmo pensamento acelerado, porque hoje em dia... Quem não tem o pensamento acelerado, né? Esse pensamento acelerado muitas vezes nos leva a um processo melancólico e até ansiedade, que hoje você sabe que nós somos campeões do Brasil, na América Latina, é campeão do transtorno de ansiedade. E a oxigenação do cérebro, né? É uma coisa que nos dá uma sinapse dá uma diminuída, né? E você acaba, o que Deus já comentou. Mas tem pergunta aí? Ou é só comentário? Tem uns comentários aqui, né, de pessoas que estão passando por um momento difícil, de estresse. Viu, Nicinha Rodrigues? A gente pode até responder em off depois, separado, tá? Tá, beleza. A Paula Lima, boa noite. Eu sei que... vou até colocar aqui, ó. Sei que às vezes é difícil, mas para tudo temos que buscar o equilíbrio, né? E para isso a gente tem as ferramentas, né? Para buscar esse equilíbrio, né? A Lady Del, contratada pelo livro, está dizendo assim: então tá certo, eu perdi o interesse. Tanto, não é por você, interesse pela televisão. Tanto que estou aqui onde tem conteúdo para o nosso crescimento. Muito obrigado. Apesar que é por causa do Ricardo. Eu sinto muito aquilo que o Ricardo falou. Eu falei para ela assim, sabe quem é hoje, Ricardo? Ricardo, eu vou assistir. Dilton, complementando aquilo que você passou, e nós já ficamos aí horas conversando, né, depois dos nossos trabalhos. Depois que tem que explicar em casa por que a gente chegou a nós ficamos conversando horas sobre esses assuntos aí da questão da psicologia humana. Você falou uma coisa sobre a ansiedade. A ansiedade hoje, ela é o caminho da síndrome do pânico, que é o caminho da depressão, né? Então, elas estão ali todas muito próximas. E a questão da ansiedade tem que ser tratada, e tratada no primeiro sinal, no primeiro sintoma, que as coisas não estão, como o José falou agora, né? A preocupação com as contas, a preocupação com o trabalho, com a pandemia, em manter a saúde, em manter o trabalho, enfim, a estrutura familiar, isso nos causa muita ansiedade. Nós vivemos um mundo muito competitivo, onde nós não temos muito tempo até para conversar com Deus. Nós temos um processo de petição. A gente acorda pedindo a Deus e quando nós adormecemos, não dá tempo de agradecer. Na maioria das vezes, pelo cansaço, pela turbulência do dia. Nós poderíamos inverter a ordem das coisas. Levantar, amanhecer agradecendo e dormir pedindo, para que nós possamos ter uma boa noite
de sono, que nós possamos restituir nossas energias e pedir a Deus que nós possamos, se assim for a vontade dele, no outro dia levantar melhor do que nós levantamos. Então, podemos inverter a ordem. É como aquela pessoa que faz o caminho, o mesmo roteiro da casa para o trabalho. Todo dia ela faz o mesmo caminho. Ela já experimentou mudar para chegar no mesmo objetivo? Ver outras coisas, né? Ter uma enxergar outra visão, de outra maneira. A doutrina espírita, ela nos convida à reflexão. É uma doutrina, muitos falam que ela é uma doutrina elitizada, porque ela nos convida ao questionamento, ela nos convida à reflexão. Quando ela nos dá essa opção, nós fazemos um novo caminho. Nós temos a opção de ler novas informações, entender um pouco mais o porquê nós estamos, não porquê nós somos. Isso é interessante que nós possamos refletir sobre isso, para que a gente possa entender um pouquinho da nossa ansiedade. Eu sou até partidário da seguinte questão. Acolher primeiro, né? Porque nem todo mundo vai ter o entendimento da doutrina naquele momento. Exatamente. Você vai, quando uma pessoa chega numa casa espírita, ou ela vai buscar socorro lá na tua casa, ou seja onde for, ela não está em condições às vezes. Às vezes, ela não tem condições. Então, é bom para quem é espírita entender. Não adianta você ficar dando o livro na mão de uma pessoa que não está bem. Acolhe, né? Conversa, né? Orienta direitinho. Cria confiança. Aí sim, na medida que essa pessoa for melhorando, aí você dá. E é isso que falta um pouco, às vezes, porque tem algumas casas espíritas que a gente passa por uma frieza, né, em recebê-las, na receptividade, né? Terrível, não sei se... É verdade. Uma das coisas, se assim o nosso irmão nos permite, o nosso benfeitor espiritual, ele sempre fala isso. Ele fala que o acolhimento é a parte principal de qualquer instituição cristã. Sem dúvida. E dentro dos lares espíritas, nós, principalmente quem está nessa oportunidade há mais tempo de aprendizado, antigamente nós tínhamos um beabá do espírita. Nós tínhamos o início, o meio e o fim, como se aquilo terminasse com um grande aprendizado. Ele não termina porque nós partimos daqui aprendendo. E ainda continuaremos aprendendo, tanto no mundo dos espíritos, quanto nas vidas futuras. Com certeza. Porque nós acreditamos que sabemos muito com as informações que tem, mas não sabemos quase nada. Verdade. Então, temos muito a aprender. E o acolhimento é uma das características principais, seja dentro de um templo cristão, mas principalmente na casa espírita. O irmão foi muito feliz quando afirmou sobre o livro. Hoje, os jovens não leem mais livros, porque a dinâmica do pensamento deles é totalmente diferente da nossa. A geração atual é a geração... Até a linguagem, tudo. A linguagem, tudo. A geração hoje, eles nem e-books eles leem mais. É verdade. Hoje eles têm a capacidade de passar os olhos, eles já estão sabendo do assunto. Nós ainda temos que ler. E tem a opção dos audiobooks, etc. Mas o jovem hoje ele tem uma característica diferente. E quem está mais, vamos dizer assim, mais experiente na vida, não vamos falar velho, né? Nós vamos falar mais experiente, já passou por alguns... Nós não temos, vamos dizer assim, a palavra agora me fugiu, mas nós não temos mais paciência, não é isso. Nós não temos condição, às vezes, de visão, né? De enxergar aquilo, nós passamos os olhos e cansamos. Mas tem pessoas que podem fazer isso. Há gravações, há vídeos. Se não dá para assistir, escuta. Sim. Mas há caminhos. Agora, o acolhimento, para que a gente não possamos fugir, mas o acolhimento é essencial. É fundamental. Como você falou, ele é fundamental. E assim, cada um tem a sua função. Dentro da casa, sabe? Sim. Tem que ter aquele do acolhimento. A receptividade é fundamental. E olhar para a pessoa, não assim, eu agora vou passar... Não, olha, viu a necessidade dela, que nem ele falou, procura conhecer, procura saber da necessidade. Você tem que dar a necessidade dela. Tem uma coisa que é importante, que eu acho, que é assim, tratar igualmente e diferentemente. De que maneira? A gente, às vezes,
A gente vai falar até sobre isso que o pessoal me cobra, sobre mediunidade. Às vezes você fala assim, você é médium. Pronto. Não. Você precisa trabalhar. E Nossa, não dá um esclarecimento. A pessoa não aparece mais. As pessoas, o quê? Ela não aparece mais. Eu caio fora, porque falta esclarecimento, né? E como diz Allan Kardec, né? E falar em médium, temos uma médium, a Cláudia Ribeiro, né? Eu queria dar a mensagem dela. Aqui, vamos com a mensagem dela? A Cláudia Ribeiro está falando o seguinte: eu faço a meditação ativa quando estou desenhando. A Cláudia esteve com a gente aqui quinta passada, né? Pintando me dá uma calma, e em épocas que tive difíceis, situações difíceis, eu colocava música instrumental. A música também é ótimo. Depende da sensibilidade de cada um, né? Exatamente. Ela tem sensibilidade, a pintura acalma. Sim. Tem gente que se acalma com a música. Sim. Né? E às vezes o vídeo, às vezes eu coloco um vídeo que me acalma, eu coloco aqueles vídeos de meditação, sim, né? Com aquela música, aquela frequência, né? Que a gente já aprendeu que a frequência tem a ver, né? Então é muito bom, cada um tem uma forma, não é isso, Ricardo? É importante. Nós temos aí, inclusive, registros de colônias espirituais que são dedicadas à música, justamente para tratamento de irmãos que desencarnam em situações muito difíceis, e a música, ela faz parte desse tratamento. A nossa irmã Cláudia, né? Ela trabalha com pintura mediúnica. Eu lembro do próprio Gasparetto. Isso. O Gasparetto, toda vez que ele ia fazer as pinturas mediúnicas, ele tinha que ter uma música de fundo, e a música para fazer com que ele harmonizasse com a frequência, com o ambiente, e ele ativava características mediúnicas para ele poder facilitar o trabalho dos espíritos. Gente, nós vamos entrar na questão mediúnica, só para ler as últimas aqui do assunto anterior. A Urânia Trudes está falando: sabemos que o espírito é criado simples e ignorante, e durante sua evolução terá inúmeras experiências. Então, todos teremos que conhecer o mal antes do bem? O que vocês acham? Todo mundo tem que conhecer o mal antes do bem? Há controvérsia, já vou falar. Urânia, há controvérsia. Deixa eles falarem que eles entendem. Deixa eu falar, o Ricardo falar, porque eu tenho uma visão meia crítica, polêmica com relação a bem, mal, sofrimento. Mas deixa o Ricardo aí comentar. Olha, é difícil tecer aqui um comentário, né? Perante o Newton aqui e o José, mas eu vou tentar ser de uma forma clara. Nós temos que conhecer o mal. Eu vou usar um estudo que eu fiz através do médium Carlos Bacelli e o espírito Edilon Fernandes, e ele, dentro dessas explicações, ele parafraseou e resumiu uma parte do Livro dos Espíritos, dizendo... se não fosse necessário nós experimentar o mal, não existiriam as montanhas, porque nós não saberíamos a dificuldade da subida e a tranquilidade da descida. Então, é necessário, segundo os espíritos, que nós tenhamos a experiência do mal, para que possamos também ter a alegria da conquista do bem. O senhor é polêmico, é melhor falar ou não? Eu vou falar rápido, assim, porque é uma visão particular minha, não estou dizendo que... eu acho assim... O Daniel está falando que é para provocar mesmo. Não, mas eu gosto dessa provocação. Eu acho que... viu, é mais ou menos assim. Eu, pela força, eu penso muito no macro em Deus, né? Eu acho que nenhum de nós fomos criados para conhecer o mal. Isso é a nossa evolução, do átomo ao arcanjo. O que nós temos que conhecer é o sacro ofício, o ofício trabalho, o ofício sagrado do trabalho. Então, nesse meu trajeto evolutivo, como o Ricardo bem colocou, nós temos as montanhas. Não é o trajeto em si, é como eu subo essa montanha. Será que nessa subida, que é o meu trabalho, que vai fazer de mim o conhecimento de quais os caminhos, quais os obstáculos, quais as dificuldades, em algum momento, nesse caminho, o que eu faço? Eu me aproveito de situações, e ao me aproveitar de situações, eu crio constrangimento àqueles que sobem comigo na montanha.
E nesse momento, eu começo, digamos assim, eu vou fazer uma brincadeirinha aqui. Eu vejo o cara acima de mim, o que eu faço? Eu vou, piso no ombro do cara para subir. Então, estou prejudicando a subida dele, metaforicamente falando. Então, essa palavra mal, essa ignorância, ela é construída ao longo do meu caminho, mas não necessariamente o caminho do Ricardo. Sabe por que eu estou falando isso, gente? Eu penso em Jesus. O universo tem 13,5 bilhões de anos. A Terra teve 4,5 bilhões. A Terra, quando foi... Ele é nosso governo planetário. A Terra, quando iniciou a construção, Jesus já era Jesus. É isso? Ele já coordenava todo um sistema, porque, segundo o próprio Chico, e eu acredito no Chico, ele é governador de 5 planetas. Um que está em construção, um primitivo, um prova de expiações, que é o nosso, um regenerativo, e um mundo ditoso. Então, eu acho assim, gente, eu não li esse livro nenhum, isso é uma concepção pessoal minha. Eu acho que eu não tenho duas coisas. Eu não tenho que passar pelo mal e eu não tenho que sofrer. Esse negócio de que o cara tem que sofrer. O sofrimento é um alarme. Se eu estou sofrendo, eu sempre digo para mim e depois passo para aqueles que eu posso. Quando eu estou sofrendo, alguma coisa errada eu fiz. Mas eu não acredito que essa força poderosa, construtiva, restauradora, amorosa, falou para mim assim, cara, tu tem que sofrer. Tu tem que passar pelo mal, tu tem que ser... Entendeu? Não, agora, eu também sou partidário. O mal é assim. O mal, o que é o mal? O mal é, da minha concepção, gente, pelo amor de Deus. O mal é a negação do trabalho. Porque eu fui feito para trabalhar, né? Tanto é que nós temos no livro dos Espíritos. Foi uma opção minha. Uma opção minha. Exatamente. Ninguém vai impor o mal para você. É interessante isso, né? Você viu o próprio Chico, né? O Chico, ele teve uma vida inteira, né? Com situações, uma em cima da outra, negativas, e ele nunca interpretou aquilo como um mal. Não é verdade? Sempre como um aprendizado é. E uma condição necessária para ele poder executar a missão que ele tinha. Então, e outra coisa, o pessoal fala muito de missão, eu falo, gente, não quero que concordem comigo, não. Qualquer coisa, vocês não discordam, eu gosto, porque aí, né, que eu gosto já sabe, eu gosto de polêmica. Mas é assim, missão só tem uma. Eu só tenho uma missão. Chico só teve uma. Divaldo só teve uma. Jesus também só teve uma, que é com ele. É comigo. Jesus teve uma missão com ele. E ele teve uma tarefa imensa, que foi o planetário. Por quê? Porque acima dele, eu falo isso, a pessoa vai até se arrepender e fica bravo comigo. Mas acima dele existe toda uma falange. Existe uma hierarquia. Então a hierarquia falou para assim, Jesus, o caso é o seguinte, Oxó, né? É o seguinte, você quer pegar mais um planeta? Isso aqui já é já estou enlouquecendo de ideia, né? Assim, Jesus, você quer pegar, tem mais 2 planetas aí. Tu quer pegar a Terra, porque aí você se aprende como é que faz, né? Porque eu vou largar na tua mão, tá certo? É lógico que você vai ter todo um aparato, né? Porque ele não fez sozinho, existe toda uma equipe, tem geólogos, tem, né, toda uma equipe sob o comando dele. Beleza? Beleza. Então, tu vai ser esse aí, porque depois eu vou te dar aquele, o regenerativo e assim por diante. Legal. É a missão dele com ele, essa. Porque todos nós somos criados com uma única missão, de chegarmos à angelitude. Mas de que é a missão? A missão é minha. Agora, para isso, eu tenho ferramentas, personal training, que falou Emmanuel, que são as nossas tarefas. Né? Então, é uma visão... É que eu falo, a visão mais clara que eu tenho. Senhor personal trainer, né? E um senhor personal trainer. O senhor personal trainer. Olha, só as 2 últimas mensagens para a gente falar da mediunidade, senão não dá tempo, né? A Lei de Deus está falando, acolhimento de todas as formas. Quando recebemos carinho e atenção, abre um campo de infinitas possibilidades. Tem uma coisa, não é minha esposa não, mas tem uma coisa que ela faz bem. A Mira, a Regina Lago está falando assim, acolher é importante, mas a vontade da pessoa querer melhorar, querer sair daquela situação, também acho. São pessoas maravilhosas. São pessoas que têm o coração, a gente até aprende muito com ela, que tem esse coração, está sempre pronta para acolher. Agora, não podemos criar dependência também do centro espírita. Isso é importante, bem colocado, Zé. Não podemos criar muletas. Centro espírita não pode ser muleta. Centro espírita foi feito para justamente orientar, acolher
e fazer tratamento. Mas aí depende da pessoa, da sequência. Não, e outra coisa, uma coisa Só ficar bravo quando eu falo isso, mas Mas é uma oportunidade também para que a pessoa ela perca essas muletas. Isso. E ela comece a ajudar a outros a perderem essas muletas. Legal. Eu conheço pessoas que estão há 30 anos dentro de um centro e estão sempre em tratamento. Em tratamento, é verdade. O tempo todo em tratamento. Não buscam uma melhora, não buscam uma modificação, uma transformação, não adianta. E aí, falou de Valdo, né? O Papa Passe, né? E o Papa Passe. Gente, vamos falar um pouquinho de mediunidade? Vamos mudar de assunto. Você que está nos assistindo, e eu já tenho aquela pergunta, né? Eu tenho uma pergunta para o Ricardo, uma pergunta bomba. Uma pergunta bomba para o Ricardo. O que é isso? Isso é uma bombinha. A produção. Isso é uma bombinha. A produção não faz os efeitos, eu faço. A pergunta é o seguinte. A questão de você adoecer. A mediunidade leva a pessoa a adoecer? A mediunidade, ela é culpada pelo fato de a pessoa adoecer? Ou você fica doente e você interfere nessa questão mediúnica? Você adoece, e aí a questão da parte da mediunidade, principalmente quem tem mediunidade ostensiva, acaba interferindo nesse processo, criando obsessão ou algum outro processo. O que você acha? Eu vou te pedir para dividir essa resposta em duas partes. Ok. Primeiro, a gente entender o que é a mediunidade. A mediunidade é um efeito... Vou pôr a pergunta lá. Tá. A mediunidade é um efeito que todos, comum a todos, aqueles que estão encarnados. Ela se manifesta de menor ou maior grau. Quando nós adoecemos por efeito da mediunidade, é porque algo não está bem, não está correto. A mediunidade mais ostensiva, José, como bem sabe, e nós sempre estamos aí procurando levar, a mediunidade mais ostensiva, ela interfere na questão da saúde, porque muitas vezes a pessoa ela não sabe da onde aqueles efeitos estão partindo. E nós temos, pela história que nós temos, pelos registros de pessoas que foram levadas à loucura, não porque pelos efeitos da mediunidade não estudada, não tratada. A mediunidade, eu vou usar agora um pouquinho também do que o Nilton falou, é a nossa missão, mas não é aquela palavra missão como um ser que tem a responsabilidade de levar algo, a não ser para si próprio. Legal. Então, nós temos a mediunidade, ela interfere na saúde, sim, da forma como a pessoa, por não entender, ou por entender, mas também não procurar uma forma dela não se manifestar tão agressivamente. Até porque a mediunidade é física, né? É um efeito físico sobre o nosso corpo, mas também sobre a nossa questão o pessoal ainda tem essa espiritual. Quem está assistindo, tem muita gente que não é espírita, está assistindo, acha que a mediunidade é espiritual. Não é espiritual. Não é espiritual. É física. Ela tá você consegue, dentro do corpo físico, identificar, né, a glândula que vai te mostrar exatamente da onde que a gente fala, entre aspas, né, a sede da mediunidade, né? Não é a sede. Mas... ela ele está falando da pineal, né? A pineal, ela é um cristal de apatita, né? Um cristalzinho, ela é do tamanho de um arroz, né? Para quem não sabe, ela fica bem no eixo, assim. Se você enfiar um arame aqui, bem lá no centro é um arrozinho. Isso, então acho que menos que um arroz. Do Chico Xavier ela se expande. Porque ela se expande. É um cristal de apatita. E esse cristal, ela recebe as informações das dimensões à sua volta. Inclusive, sabe quem usa muito a pineal? É as mulheres, com o organismo, com a menstruação, né? A 28. É mesmo? Interessante. Ela recebe... vai nascer na vida da lua, aquelas conversas todas. O pessoal logo já faz um folclore, diz que é não sei o quê. Mas não é, porque a lua tem o magnetismo dela que intercede no organismo da mulher. Então, tem essa pineal, esse cristal de apatita. Por isso que ele diz que é orgânico, porque através como ela fica muito perto do hipotálamo, que é o responsável pelo todo o nosso corpo, ela recebe a informação. Alguma coisa? Não, tem um comentário aqui que a gente deve avaliar.
O Victor Sakai, Meu filho mais velho. pessoas com mediunidade são pessoas mais evoluídas. Ou, na verdade, todos somos médiums de certa forma. Pergunta, essa Só papai não responde. percebemos. Essa papai Papai, responde. por favor, responda. Todos nós somos médiums. Não nos fazem pessoas diferentes. Muitas vezes nós acreditamos que ser médium, a pessoa se torna diferente. E não é. Ela é uma pessoa absolutamente normal. Porém, as pessoas costumam mistificar a mediunidade. A mediunidade é uma condição física, como o Newton falou, e que todos possuem. Nós já começamos, assim que nós nascemos, nós já começamos a praticar. Né? A primeira condição é quando nós não sentimos a nossa mãe por perto, nós choramos. Porque quando nós temos os primeiros efeitos da fome, do frio, nós procuramos aqueles que nos são caros. Então, é o primeiro momento, né? Não é uma troca, mas sim é uma percepção de que não está perto. Uma busca, né, Ricardo? E a mãe, você falou do espírito feminino, a mãe, ela também desenvolve essa característica, porque ela tem a intuição da questão da proteção. Então, se o filho não está bem, antes dela enxergar que o filho não está bem, ela já está sentindo que ele não está bem. Então, a intuição feminina, ela é diferenciada nesses aspectos. E o homem tem a questão da proteção. Então, quando o ambiente não está bom, ele tem a percepção também que algo para a proteção, principalmente do seio familiar. Perfeito. Então, na realidade, não quer dizer que você tenha mediunidade que você seja mais evoluído, como a pergunta do Victor, né? Pergunta, olha, provocou o pai, né? Só um comentário anterior, eu até pulei sem querer, Inês Sobreira está falando, cada um de nós está no primeiro grau de evolução. Uns ainda persistem no mal viver, outros, graças a Deus, já pensam e praticam o bem. Parabéns, Inês. Maravilha, é isso mesmo. É isso aí. E aí, a questão da mediunidade, todo mundo tem que desenvolver a mediunidade? Essa coisa que nós estávamos falando agora há pouco. A mediunidade, ela é uma obrigação. Eu me refiro, por exemplo, a pessoas que têm a mediunidade ostensiva. Estávamos falando agora em off, as experiências aqui do Ceará, na época da Dona Lola, em que vinham pessoas completamente envolvidas e já, de uma certa forma, com tanto tempo, esse envolvimento, essa ostensividade, essa simbiose, presença, né? Que cria eu ia falar isso, que cria uma simbiose. Então, essas pessoas são obrigadas a trabalhar com a mediunidade? Eu vou completar a pergunta do Zé, sendo aquele advogado que ele gosta de ser. Diga. Se você não trabalhar essa mediunidade, tua vida vai para trás? Vai para trás. Você vai ser castigado pela espiritualidade porque você tem os trabalhadores de lá porque e você não trabalha? Porque tem gente que, assim, desculpe, eu vou complementar para você, né? Tem gente que vem aqui na casa ou vai em outras casas espíritas e diz assim, olha, já tinham me falado que eu tinha que desenvolver a mediunidade. E eu não desenvolvi, mas muita coisa na minha vida está indo para trás. Será por isso que as coisas não estão caminhando? Será que a culpa é o fato de eu não estar trabalhando com a mediunidade? Quando nós não desenvolvemos a mediunidade, nós estamos andando na contramão da própria evolução do ser. Nós podemos desenvolver a mediunidade e não somos obrigados a trabalhar, a prestar serviço com a mediunidade. E há um equívoco muito grande quando as pessoas falam, olha, eu não desenvolvi a mediunidade, minha vida foi para trás. Ou eu era médium e parei de trabalhar, minha vida foi para trás, como se houvesse uma vingança dos espíritos na questão daquele indivíduo que não trabalha na mediunidade. A mediunidade nos é dada como um benefício para que nós possamos fazer a melhora do nosso espírito. Engana-se aquele que a obrigatoriedade da mediunidade vai fazer com que ele possa retroagir. Não, isto não. Senão Deus não seria bom, não é verdade? Então, nós não poderíamos imaginar de outra forma. A mediunidade, sim, ela deveria ser estudada
por todos e uma gama maior de pessoas, para que as pessoas pudessem viver melhor, para que as pessoas pudessem entender hoje até a questão das enfermidades psicológicas. Nós temos aí uma enfermidade desenvolvida através de um processo mediúnico, da atividade mediúnica mais ostensiva, a esquizofrenia. Então, né? A esquizofrenia, ela atinge grau elevado quando o médium é potencialmente ativo. E ele acaba entrando nessa simbiose de informações muitos que estão nos hospitais psiquiátricos são médiums. A esquizofrenia foi potencializada pela própria mediunidade. Isso. Mas ele tinha obrigatoriedade de estudar e aprender? Para ele, sim, né? Para ele, sim. Talvez para trabalhar não seja necessário. Mas para ele, como ser, conhecer para ele ter controle e saber lidar com isso. Que é uma coisa muito... conhecer, né? É isso que é importante. A mediunidade não é só para você... Vamos lá, vamos no popular. Da consulta, da passe. A mediunidade, às vezes, é uma mudança de comportamento. Às vezes, até para você... É um autoconhecimento. Isso. Você se conhecer, não é isso? Exatamente. Eu arrisco a dizer que a mediunidade, ela é, para mim, depois, ou seja, eu me conhecer, sabendo resolver o primeiro eu. Depois, quando eu estiver em condições, aí sim, se eu assim eu quiser fazer, é que nem um salva-vida, né, Ricardo? Não adianta nada eu botar aquela roupinha amarelinha, shortinho vermelhinho, o cara morre afogado, eu ir lá e eu morrer junto com ele. E você não saber nadar. Não é? Eu tenho que estar preparado para salvar. Muita gente faz ponte em cima disso, né? Muita gente faz ponte. Sim. Eu vou trabalhar, mas eu não quero mudar. Eu não quero... Tem muita gente que faz exatamente isso. Aliás, está cheio nos centros espíritas, assim. Eu quero ajuda, mas não quero ser ajudado. É aquela velha história. Porque ser ajudado é se transformar. Né? Na verdade, ele quer ajuda, mas não quer ajudar. Né? Ele não quer ter o compromisso de ter que fazer e despender horas em prol da... É mais fácil ajudar os outros do que a gente mexer. A gente não quer mudar, né? É difícil. A gente não quer... Conselho de dar, né? Agora fazer igual é complicado. É isso. Olha, tem pergunta aí, José? Não, tem um comentário que eu pulei, mas eu não posso pular, pelo amor de Deus. Luciana Sakai. Luciana. O melhor tratamento é o trabalho. E ela pode falar por experiência, hein? Que a Luciana realmente é uma trabalhadora, sem ser a esposa do meu querido amigo, entendeu? E ela realmente, o trabalho que eles fazem lá no Lar Espírita Frei Beto de Cristo, é um trabalho sensacional. Não deixa ninguém parado. Ela não deixa ninguém parado. Você não deixa. Ela não dá mole, não. Quem chegou, ela fala, veio para o centro, veio, então vamos trabalhar. Eu vim aqui só para tomar um passe. Não, você é trabalhadora? Sou. Então você vai trabalhar. Isso aí. Então, Ricardo, é o lema do... a gente está falando sobre a questão de adoecer, né? Ricardo, me diz uma coisa, qual é a importância, no caso da mediunidade, em relação... Eu não sei se você poderia falar desse assunto, ou se é interessante ou não, mas eu acho que é tão importante que as pessoas saibam o que é os centros de força, qual é a importância dos centros de força na questão da mediunidade. Por exemplo, onde eu deveria trabalhar a mediunidade? Qual o centro de força que eu deveria trabalhar? Tá, pessoal, centro de força, entre aspas, chakras. Vamos lá. Que o pessoal conhece como chakras. O centro de força é o André Luiz. André Luiz. Para não ficar... ligar a outras, né, ramificações da questão. Olha, nós, primeiramente, a gente tem que desenvolver o conhecimento, o esclarecimento, para que a gente, antes da gente pensar na questão dos chakras, na questão dos pontos energéticos, nós temos que desenvolver o ponto energético do conhecimento. O saber é tão importante quanto o fazer. Então, nós temos que partir para saber, entender o que nós estamos fazendo, para que não haja a mistificação, que é um dos grandes... uma grande dificuldade, vamos dizer assim, vamos facilitar um pouco. Ele foi assim, bem tranquilo agora. Para que a gente possa evitar esse grande problema. É evidente que todos os médiuns passam por fases a qual ele vai desenvolvendo, né? Ele costuma passar
animismo para chegar no mediunismo. E tem o vislumbre também, né? Sim, há fases. E, então, para que a gente possa entender os campos energéticos, onde nós vamos atuar, se nós vamos atuar no cardíaco e etc., isso vai ser ao longo do conhecimento. Assim acredito eu. E aí, assim, um detalhe interessante, daqui a pouco o teu terceiro filho vai falar já. Agora é Tiago Sakai. Você tem quantos filhos para a gente saber se vai até a noite aqui? São 2. O Newton, ele mandou o link, né? Então, ele mandou para o nosso grupo, mandou para o grupo lá dos trabalhadores da casa, mas também para os amigos, e ali para todo mundo, né? E aí, assim, vamos desmistificar essa questão dos chakras. A gente falou do exercício de respiração, aprender a respirar, lembra disso? Na meditação? Toda vez que você está fazendo exercícios de respiração, você também está reequilibrando cada vórtice dos chakras, dos centros de força. Sim, consequentemente, você controla também a questão mediúnica. Isso. Uma coisa. Por isso que é importante essa questão da respiração. Ela é fundamental, inclusive, olha só onde que eu falo. Eu pego os meus... existe desequilíbrio nos meus centros de força, alguns estão com excesso de energia, outros com falta de energia. Na medida que eu vou respirando, eu vou controlando a minha respiração, eu consigo reequilibrar esses chakras, consequentemente, eu também consigo ter um controle melhor da questão. Isso é importante. Quando nós nos deparamos até com os próprios tratamentos espirituais, aquele irmãozinho muitas vezes chega dessa forma, ofegante e com características ainda muito semelhantes à da presença física. E o médium está ali, né, passando toda aquela situação. E a primeira coisa que a gente costuma dizer não é a palavra calme-se, porque quanto mais você fala calma, mais nervoso você piora. Então ele fala assim, olha, vamos respirar. Vamos respirar e melhorar a respiração. Assim, você vai conseguir entrar em equilíbrio. E você vai ali... Aí, quando no final a pessoa fala assim, agora que você já está calmo, agora nós vamos... Porque você vai partir para uma afirmativa. Você não vai partir para uma sugestão. Você não está falando uma sugestão. Ele vai falar assim, poxa, eu estou desse jeito que estou e você quer que eu tenha calma? Né? Isso aí. Vamos ver o que o Tiago tem a falar? Tiago Sakai. Grande parte dos problemas psicológicos são derivados de uma mediunidade não compreendida? É interessante. Diga lá, papai. O Tiago, ele tem 16 anos. Parabéns. O Tiago, acho que o Livro dos Espíritos ele já leu umas 3, 4 vezes. O Evangelho também, ele leu várias vezes. E o Tiago, o Vitor também tem uma característica didática também. E o Tiago, ele gosta dessa parte de ler, e ele vai lendo e ele se aprofunda. O Tiago já deu uma palestrinha no centro. Né? Então, ele está se tornando assim, os amigos da escola, ele agora é o orientador, né? Então ele vai escutando um, escutando o outro. E essa questão psicológica, eu converso muito com o Tiago, e a gente conversa bastante sobre esse tema, a questão psicológica da mediunidade não compreendida, a mediunidade não estudada, a mediunidade não atarefada. Então, quando nós passamos por muitos problemas psicológicos, é por uma mediunidade não somente não compreendida, Tiago, mas também uma mediunidade não estudada. Vou fazer Newton Sakai, por favor. Newton Sakai. Ô, Ricardo, olha, nós temos vivendo... só para avisar, você tem mais uns 5 minutos, mas já passamos bastante do horário. Já tá... O público aqui falou, só amor. Ô, Ricardo, deixa eu te falar uma coisa, nós vivemos um momento conturbado, né? Com todas as situações, que é natural de um período, de uma sociedade, o pessoal fala transição planetária, eu não gosto dessa palavra, eu gosto de transição societária, porque parece que o planeta é responsável pela transição, e não é assim. Então, nessa transição da sociedade em que nós estamos sendo provados, né? Apesar que estamos na regeneração, mas estamos sendo provados e ainda podemos com a regeneração. Esses espíritos que estão à nossa volta, perturbados, né? Eu vejo muitos não médiums, mas pessoas que têm a mediunidade. Então, nós temos
sentir essa energia, né? Essa ciclotimia. Cara, existe alguma fórmula para, tipo assim, fazer com que essa vibração desses espíritos que estão perturbados não nos incomode, não nos prejudique, ou tenta, não entre em nossa família, que a gente está vendo muito conflito familiar, além de ser um conflito interpessoal, mas também é uma influência espiritual. Você que trabalha, eu sei que você conhece o cara há muitos anos, então eu sei que você é vidente, você tem essa capacidade. Será que existe alguma, se não tiver uma forma, mas alguma forma, se não tiver forma, de amenizar para essas famílias que estão em conflitos e às vezes me perguntam, poxa, eu sei que minha casa está pesada, está carregada, e espírito, como é que eu faço? Só o evangelho resolve? Vamos lá. A resposta imediata seria a prece. Constante, no caso. A prece. Partimos desse momento. Quando nós nos colocamos em sintonia com o alto, tudo aquilo ao nosso redor vibra diferente. Quando nós estamos vivendo esse momento na Terra, de grande manifestação de forças opostas, que estão ali trabalhando para que tudo conspire para dar errado. E eu vou usar, aproveitando aí, parafraseando o que você mesmo falou, você gosta de enxergar de uma visão mais macro. Então, se nós enxergarmos na visão, todo o nosso planeta está passando sobre isso. Recentemente, nós estamos vendo aí uma guerra iminente, países querendo invadir o outro, querendo invadir o outro, etc. Trazendo para a nossa realidade. Há espíritos ainda envergado as condições do mal, que estão tentando invadir a nossa psique, a nossa questão psicológica. E o melhor caminho é a prece. E seria o primeiro caminho a prece, o melhor caminho é Jesus. Quando nós nos inclinamos a combater este mal, é sempre aumentando a condição do bem. Não há outro caminho. O Evangelho de Jesus é o alimento para o nosso espírito. Sempre nós colocamos isso como ponto de partida. A prece, o Evangelho de Jesus que nos alimenta o espírito, para que nós possamos, a partir dali, renovar. E tudo aquilo, como no início da conversa, e você colocou muito bem essa informação, não há trevas, existe ausência da luz. Então, o mal, ele se perpetua quando nós não praticamos o bem. Então, a ausência do bem. Quando nós temos vivendo essa influência que nós estamos vivendo, iniciemos com a prece. Elevemos o nosso pensamento a Jesus, para que nós possamos superar aquela fase, aquele momento difícil. E assim, o mal há se dissipar. E há também, através do nosso exemplo, outros irmãos, assim podemos dizer, verão a nossa frequência de pensamento e também a nossa insistência. Aí eu mudo um pouco, saindo, para deixar mais leve aqui a informação. Certa vez, uma pessoa lá no lar foi orientada a colocar música dentro de casa. Você escuta a música? Não? Então coloque músicas espíritas, mas que falem do Evangelho de Jesus, mas eu não gosto. E ele também não. Então ele não vai ficar. Mas coloque. Mas tu tem que ficar. Ele não, então, você fica, mas ele não vai gostar, então ele sai. Então a música, ela nos convida. Mas a gente persistir partindo das ações do bem. Tá ótimo. Gente, vamos então para a prece final, agradecendo a presença de todos que entraram aí, que deixaram suas mensagens. Peço desculpas, nós pulamos algumas pessoas, né? Por causa do horário, vamos tirar aqui. E lembrando a todos que nós aqui no NED, na realidade, ele estava sendo feito sexta-feira, para você, estávamos sexta-feira às 14 horas, chegamos a fazer presencial, paramos o mês de janeiro por causa do tal do Omicron lá, tivemos que dar uma paradinha,
voltamos agora online, e ele está agora fixado à noite, quinta-feira à noite, às 20 horas. Toda quinta às 20 horas, um assunto diferente, a sequência do estudo do Livro dos Espíritos na primeira parte e um assunto diferente na segunda parte. Gostaria de lembrar vocês também que segunda e quinta temos o tratamento à distância do Seara de José, o pessoal do tratamento está nos assistindo, está acostumado já, né? Já conhece. Quarta-feira, cirurgias espirituais às 19 horas também. E terça-feira temos o Henrique Botaro com o livro Nosso Lar. Se não me engano, ele já está no capítulo 25 do livro Nosso Lar, dando sequência ao estudo do livro Nosso Lar. Tá bom, gente? E quarta-feira à noite também temos às 8 horas D'Alessandro estudando o livro Voltei. Tá? Então, não falta estudo, não falta tratamento, falta a gente se movimentar. E não falta conteúdo. Não falta conteúdo, falta a gente trabalhar. Como diz, né, a Luciana Sakai, o melhor remédio é o trabalho. My name is work. Não é? Você faz a prece para a gente, então? Então, gente, a gente agradece a presença de todos. Né? Eu queria, antes do Ricardo... Um abraço para o pessoal do Frei Beto, né? Lá, que faz tempo que eu não vou lá. Se eu não me engano, o nosso amigo São Francisco é de lá também. O Vidar. O Vidar, ele tá numa outra fraternidade, uma fraternidade ecumênica, e eles estão com uma outra residência. Eu já tive lá. Mas ele, de vez em quando, ele vai lá. Ele deu palestra lá, recentemente. O Lar Espírita Frei Beto de Cristo, né? Eu tive a felicidade de trabalhar, são pessoas maravilhosas, super dedicadas. O Ricardo faz um trabalho sensacional de cura. Fala para nós aí de onde é o endereço, Ricardo, para a galera que quiser visitar. É verdade, por favor. Fica em São Vicente, na Rua Santo Antônio, 420, ali na próxima... Fala devagar. Rua Santo Antônio, 420. Que bairro? Ali é Jardim Guaçu. Ao lado da Escola Duque de Caxias. Para que as pessoas, para que as pessoas se situem, fica atrás do Alto Peças Vicentão. Ali é bem conhecido, na rua de trás. Então, eu te agradeço a tua presença, foi muito bom ter você. Mando um beijo para a família Sakai, né? Pois é. Para a matrona, que levantou, a matrona trabalhadora. Que ela botou todo mundo lá. Botou o pessoal no eixo, né? Online lá também, né? Isso aí. Muito obrigado a todos, obrigado, Ricardo. Então, vamos ficar com a prece, né, do nosso querido amigo, e com certeza o Frei Beto vai estar junto. Né? Quero agradecer também o convite ao Newton, ao nosso irmão José, sobre todos os assuntos que aqui nós tivemos que acelerar, porque o nosso tempo, a mediunidade é um assunto que a gente não consegue falar em 1 hora, 2 horas, né? São estudos para uma vida. Então, eu convido a todos que queiram, procurem o Newton, procurem o José para estudar a doutrina, para que possa conhecer sobre mediunidade. Convido a todos que, sem medo, sem desmistificar a mediunidade, porque nós temos aí oportunidades, e a mediunidade faz parte de um grande aprendizado, mas que nós possamos, principalmente, ser do Cristo, que nós possamos partir em uma vida melhor. E a mediunidade faz parte, ela não é o todo, mas ela é parte. E assim eu quero agradecer por todos pela participação, também pelas perguntas. Peço desculpas a gente não poder responder todas, mas quem sabe uma outra data, se assim houver o convite, estaremos aqui com muito prazer, e agradecer a todos pela participação, e assim elevar o nosso pensamento a Deus e a Jesus, agradecendo também aos nossos benfeitores que estão aqui neste momento, aos benfeitores aqui da Seara de Jesus, a todos os nossos amigos espirituais e amigos também do plano físico, que nos acompanham, nos apoiam, rogando a Deus, rogando ao nosso querido Mestre Jesus, que abençoe a todos também que estão participando em vossos lares, aos amigos espirituais dedicados a todas as questões do tratamento médico, da cura espiritual e assim também a cura física. Rogamos aos benfeitores que neste momento, ao encontrarem a todos aqueles que aqui estão participando, possam visitar os vossos lares,
e assim levando o tratamento adequado e necessário a cada um. Ao bom amigo, rogamos que possa nos abençoar nesta caminhada. A todos nós, sem distinção, não estamos numa competição, estamos numa caminhada de aprendizado. Muitas vezes o individualismo nos acompanha, mas temos que lembrar que temos muito mais conosco e não somos nem à frente, não estamos atrasados, e sim estamos juntos nessa caminhada do aprendizado divino. E assim rogamos, Senhor, rogamos Jesus para que possa abençoar a todos que estão nos assistindo neste momento, para que possamos, todos nós, ser beneficiados por vossa infinita misericórdia e que possamos ser beneficiados com a questão da saúde do corpo físico e espiritual. A todas as famílias, a todos os lares, a toda a nossa querida Baixada Santista, ao nosso estado e também aos nossos irmãos de Petrópolis, no Rio de Janeiro, que estão passando por este momento tão difícil, desse desencarne coletivo, dessa catástrofe. Rogamos a Deus e a todos os amigos que ali se fazem presente no acolhimento dessas famílias e desses irmãos que desencarnaram. E assim, Senhor, finalizamos mais esta etapa, desta oportunidade de aprendizado que aqui estamos entre amigos, e agradecendo, Senhor, por este dia, por esta noite, e que possam todos estarem na paz do Divino Amigo. Rogamos a Deus e a Jesus, neste momento, por todos. Graças a Deus e graças a Jesus. Obrigado a todos, o nosso abraço fraterno, e nos encontramos quinta-feira que vem para mais um NED, Núcleo de Estudos da Doutrina dos Espíritos. E o NED, como eu sempre digo, quero encerrar assim, o NED é nosso, é seu também. Tchau, gente. Uma realização do Lar Espiritual Seara de José e conta com o apoio da Farmácia Ativa, Alcance Apps, Programação e Vendas, Tâmega Turismo e Seguros, Panificadora Pinheiro Machado, Íntegra Empreendimentos Imobiliários, Securserve, corretora de seguros. Acesse o nosso conteúdo no Facebook, siga-nos no nosso Instagram e inscreva-se no nosso canal no YouTube. Não se esqueça de ativar as notificações clicando no sininho. Acesse o site searajosé.org.br. Conheça a nossa história e fique atento aos nossos eventos. Fale com a gente através do WhatsApp 13991536974. O NED, Núcleo de Estudos da Doutrina Espírita, é uma produção da JM Vídeos.